Estamos aqui na ação penal 505, 49, 32 e 38, depoimento do senhor Emílio Alves Odebrecht. Antes de começar a oitiva do senhor Emílio Odebrecht, ele compareceu perante São Paulo acompanhado de advogados e a doutora teria uma questão a colocar, uma questão de ordem, a advogada do senhor Emílio. Então, doutora, com a palavra. Bom dia, excelência. Na sexta-feira foi requerida uma petição em nome do doutor Emílio e outras duas testemunhas para que fosse preservado, além da imagem do colaborador, o segredo de justiça. Porque eu acho que esse processo é sigilo 1 ou 2. Sei. Não, ele é aberto ao público. Então, aberto ao público. Então, o que a gente gostaria que realmente fosse tomado e mantido sob segredo de justiça, limitando-se o acesso ao Ministério Público, aos réus e aos defensores. Por qual motivo? Porque eles são colaboradores e está sob sigilo no Supremo Tribunal Federal a colaboração deles. O Ministério Público tem uma posição? A posição do Ministério Público é que seja dada publicidade ao depoimento. O objeto da inquirição são os fatos da acusação, que é uma acusação pública. Então não há... E a posição, inclusive, do Procurador-Geral é de posteriormente conferir publicidade a esses fatos. Então a posição do Ministério Público é de que seja conferida a publicidade, apenas assegurando essa garantia já deferida pelo juízo de proteção à imagem do colaborador. Certo. O auxílio de acusação tem alguma posição? Certo. Algum dos defensores dos acusados gostaria de se manifestar? Sim, excelência, senador Bulhões por Marcelo Odebrecht. Eu queria apenas fazer uma ponderação, obviamente deixando a matéria inteira a consideração de Vossa Excelência, que em circunstâncias semelhantes, o eminente ministro Herman Benjamin requeriu ao Supremo Tribunal Federal a autorização para ouvir testemunhas colaboradoras em um processo que tramita perante a Corte Eleitoral. Naquela oportunidade, o eminente ministro Fachin ouviu o Ministério Público e, ao final, acolheu a sua manifestação no sentido de que, no sistema jurídico brasileiro, não há nenhum óbice a que as testemunhas que sejam colaboradoras sejam ouvidas nos processos em que investigadas, bem assim em outros, desde que, tendo sido homologado o acordo pelo Supremo Tribunal Federal, o sigilo seja mantido até que o Supremo delibere sobre a sua publicidade. Então, faço essa ponderação porque a matéria foi recentemente objeto de uma decisão do Supremo Tribunal Federal. O eminente ministro, afinal, deferiu o pedido dizendo que o fazia nos termos da manifestação do Ministério Público, vale dizer, desde que os depoimentos fossem mantidos sob sigilo. Então, a matéria não diz respeito apenas ao resguardo da intimidade, mas à preservação do sigilo propriamente dito no que diz respeito às colaborações. Certo. Mais algum defensor gostaria de se manifestar? Defesa de Antônio Palocci não se opõe. Não se opõe ao que, doutor? Desculpe. Seja decretado o sigilo. Certo. Excelência, a defesa de Luiz Eduardo Soares, Olívio Rodrigues e Marcelo Rodrigues adere ao pedido dos colegas para que seja mantido o sigilo nessa audiência, por favor. Certo. O juízo vai decidir da seguinte maneira: embora seja essa ação penal pública e julgamentos públicos pelo mandamento constitucional, como existe esse sigilo ainda no Supremo Tribunal Federal, decretado lá em cima mantido em relação aos acordos celebrados, eu vou seguir esse precedente do Tribunal Superior Eleitoral e vou manter o sigilo especificamente apenas sobre os depoimentos, evidentemente, dos inquiridos nessa presente data que mantém esses acordos. Mas esse sigilo vai ser mantido por tempo breve, já que existe toda aí uma informação de que haveria um levantamento próximo desse sigilo, certo? Então,
eu vou acolher esse requerimento com a vênia aqui ao Ministério Público e o assistente de acusação e vou então manter o sigilo sobre esse áudio, certo? Excelência, a defesa de Antônio Palocci pede a palavra pela ordem. Sim. Para contraditar a testemunha. Perfeito. Nos termos, aliás, do que tem feito em relação às pessoas que depuseram nestes autos e que celebraram acordo de delação premiado. O fundamento é o mesmo para todas elas. Trata-se de depoimento de pessoa interessada em manter uma versão que incrimina outros acusados para, em contrapartida, receber benefícios. Logo, interessado no desfecho da causa. Por esta razão, presentes os pressupostos versados nos artigos 206 a 214 do Código de Processo Penal, fica a testemunha contraditada e se requer que não lhe seja deferido o compromisso do estilo. Perfeito. O juízo já tem uma posição a esse respeito, então eu vou decidir já essa questão, independentemente do artigo do Ministério Público ou das demais partes. Há uma norma expressa na 12.850 que determina que o colaborador, aquele que firmou um acordo de colaboração com a Justiça, tem um compromisso de depor sob juramento. Em condições normais, eu não tomaria esse compromisso do senhor Emílio Odebrecht, não pela razão apontada, mas porque aqui é uma ação penal. No polo passivo se encontra o seu filho, o senhor Marcelo Odebrecht, e nesses casos se toma o depoimento sem o compromisso de dizer a verdade. Mas como existe essa situação peculiar em que ele celebrou um acordo de colaboração premiada e ele se comprometeu a dizer apenas a verdade, eu entendo que essa norma é especial em relação a essa provisão do Código de Processo Penal. E ainda faço aqui a observação que essa testemunha foi arrolada não pelo Ministério Público ou assistente de acusação, mas sim foi arrolada pela própria defesa. Acho que não seria apropriado que, ainda com acordo de colaboração, que ele fosse talvez arrolado pela acusação, embora tenha essa circunstância peculiar. Mas aqui ele foi arrolado pela própria defesa, então me parece claro que o depoimento do senhor Emílio Odebrecht é do interesse da própria defesa do senhor Marcelo Odebrecht. Então fica registrado a contradita nos termos da lei, mas por conta desse acordo de colaboração vai ser tomado o compromisso do senhor Emílio Odebrecht. Podemos passar então ao oitiva. Oi? Excelência, só uma pergunta. A imprensa está aqui no andar e estou querendo saber se eles podem permanecer ao andar ou se eles esperam fora do fórum. Eles não podem entrar na sala de audiência, certo? Sim. Tá? Aí, quanto a permanecer no corredor ou lá fora, lá embaixo, aí é uma questão... o senhor pode ver o que é mais conveniente aí, certo? Ok. Obrigado, senhor. Tá? Mas não pode entrar na sala de audiência. Deixá-los lá embaixo? É melhor... Tá, é melhor deixar lá embaixo, então, viu? Como porque senão... Senhor Sandro, pedir para eles irem lá para baixo. A imagem não vai ser preservada. Ok. Pedir para eles aguardarem lá embaixo. Ok, excelência. Tem alguém que não é do processo? Eu vou pedir para o senhor sair, tá? Perfeito, peço escusas aí. Tá. Bem, então vamos começar. Senhor Emílio Odebrecht, eu não lhe vejo, mas o senhor me vê. O senhor ouviu todo esse debate, mas em relação ao senhor, então, em condições normais eu não tomaria esse compromisso de juramento do senhor, porque o seu filho é acusado nesse processo, mas o senhor foi arrolado pela própria defesa do seu filho e o senhor também, como foi informado por seu defensor aí presente, firmou um acordo de colaboração com a Procuradoria-Geral da República e que foi homologado pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse acordo, o senhor assumiu o compromisso de dizer apenas a verdade perante a Justiça. É isso mesmo, senhor Emílio? Exatamente. Primeiramente, bom dia ao senhor e a todos aqui presentes. Bom dia ao senhor também. Mas, nessas condições, então, senhor Emílio, eu vou advertir o senhor que, como o senhor fez esse acordo, o senhor depõe, então, sob juramento de dizer a verdade. Se o senhor faltar com a verdade, o senhor fica sujeito a um processo criminal
além do que o senhor perde esse seu acordo, certo? Perfeitamente. Dito isso, eu vou passar aqui a palavra, ou vai ser lá, doutor? Lá? Então eu passo a palavra à defesa do senhor Marcelo Odebrecht para as perguntas. Muito bem, muito obrigado. Eminente magistrado, eminente representante do Ministério Público, meus eminentes colegas que estão na audiência em Curitiba, eminentes colegas presentes na audiência em São Paulo, doutor Emílio Odebrecht. O senhor foi enrolado por Marcelo Odebrecht no contexto de uma ação penal em que o Ministério Público lhe imputa a seu filho o cometimento de 2 crimes de corrupção ativa e um de lavagem de dinheiro. Os crimes de corrupção ativa estariam consubstanciados no suposto fato de que ele teria concedido vantagens a agentes públicos para favorecer as empresas do grupo na obtenção de contratos, chamados contratos sondas, para a construção de navios sondas. Pois bem, nesse contexto, o senhor foi arrolado como testemunha. A primeira indagação, doutor Emílio, é no sentido de saber que atividades o senhor tem exercido no grupo, ou exerceu no grupo, desde a década de 1990. Isso brevemente. De 1990, eu era 2 primeiros anos, acredito eu, se não me engano, pelo menos um ano, em 1991, eu fui vice-presidente executivo. Era vice-presidente executivo do grupo. Meu pai era diretor-presidente. Depois eu assumi em 91, 92, alguma coisa nesse sentido, como diretor-presidente do grupo. Ele ficou somente no conselho, meu pai. No final da década, meu pai saiu, 98 aproximadamente, saiu também do conselho e eu acumulei a presidência executiva e o conselho. E em 2001, 2002, eu me desliguei como diretor-presidente executivo e fiquei apenas como diretor, como presidente do Conselho de Administração. Esse é um resumo rápido do meu programa de 90 até 2001. E exerço a presidência do Conselho até então. Nesse contexto de ter tido efetiva participação tanto na administração do grupo e depois participação em conselhos administrativos do grupo, já poderíamos dizer se teve conhecimento de algum envolvimento de Marcelo Odebrecht em tratativas ilícitas relativas aos contratos de obras e serviços celebrados com a Petrobras? Não. Não tive em nenhum momento. Em algum momento, Marcelo Odebrecht teria solicitado ao senhor a condição de seu liderado, alguma ação política junto ao senhor Antônio Palocci ou a outro agente público ou político relativamente a contratos do Grupo Odebrecht com a Petrobras, especificamente? Contratos com a Petrobras, não. O senhor tinha conhecimento da ocorrência de pagamentos não contabilizados pela construtora Norberto Odebrecht? Não entendi a pergunta, por favor. O senhor teve conhecimento da ocorrência de pagamentos não contabilizados pela construtora Norberto Odebrecht no contexto da sua atuação em obras? Sim, sabia que existia exatamente uso de recursos não contabilizados. Essa sistemática eventual de pagamento de recursos não contabilizados já ocorriam antes da participação de Marcelo no âmbito da administração de empresas do Grupo Odebrecht? Sim, existia isto já e sempre foi um modelo reinante no país e que veio até recentemente. O que houve impedimento foi a partir
de 2014, 2015. Então, Mas até então sempre existiu, desde a minha época, da época de meu pai, da minha época e também de Marcelo. Sem dúvida, de todos aqueles que foram executivos do grupo. então, isso quer precisamente dizer que não foi Marcelo Odebrecht que instituiu essa sistemática no âmbito da empresa. Não, em hipótese nenhuma. Eu mesmo, na minha colocação que eu tive, por isso está em sigilo, eu me sinto à vontade de dizer, eu tive 2 responsáveis em momentos, todos 2, um falecido e o outro está com Alzheimer hoje. Então, mas todos eles participaram como responsável na minha época. O senhor sabe dizer se foi Marcelo Odebrecht que estruturou o modus operandi de geração e distribuição de recursos não contabilizados através de operadores financeiros e contas offshore? Não saberia dizer em hipótese nenhuma, até porque na minha época as coisas, inclusive, eram muito mais simples. Não tinha a complexidade que a organização passou a ter a partir de um determinado período, trabalhando em mais de 20 países, sem dúvida nenhuma, e lidando com N negócios. Na minha época eram basicamente 2 negócios principais, a área de engenharia e a petroquímica. Então, mas não saberia dizer se ele teve algum envolvimento direto ou indireto, se liderou, etc., o processo daquilo que chamam aí, erradamente, um departamento de propina. Na realidade, o que existia era um departamento de operações estruturadas. É isso? Existia um responsável que tinha a responsabilidade de zelar por isso. Mas o departamento tinha essa denominação? Não existia. Departamento eu digo de operações estruturadas. Qual era a denominação desse departamento? Não tinha, eu nunca conheci como denominação, eu sabia que tinha um responsável que tratava do assunto. Satisfeito. A defesa de Marcelo está satisfeita. Os outros defensores não têm indagações? Antônio Palocci tem perguntas, Excelência. Por gentileza, então, doutor. Obrigado. Doutor Emílio, quando é que o senhor conheceu o ex-ministro Antônio Palocci? Em que ano? No fim da década de 90. Por aí. O senhor acabou de dizer aqui... E com muito prazer. O senhor acabou de dizer aqui que sobre este assunto Petrobras, o contrato da sua empresa, do seu conglomerado com a Petrobras, o senhor nunca tratou disso com o ministro Palocci. O senhor acabou de dizer isso aqui. Que tipo de assunto? O senhor conversava com ele? O senhor tinha interlocuções com ele? O senhor falava com ele sobre o quê? Sobre políticas públicas? Sobre que assunto? Sempre conversei bastante, trocando ideias com ele, que é uma pessoa inteligente, uma pessoa bem informada, era uma pessoa que tinha realmente uma capacidade de conhecer como estava a política, apesar de ele não ter esse viés político tão, vamos dizer, tão carreirista como a maioria tem, mas sem dúvida nenhuma era um homem de visão de estadista. E conversava com ele, trocava muitas ideias sobre aquilo que era importante para o nosso Brasil. Muito bem. Eu pergunto ao senhor, nesta mesma linha de raciocínio, se era programa ou política pública daquele governo fortalecer as grandes empresas brasileiras para conferir-lhes, digamos assim, o caráter de empresas multinacionais, internacionais, para que o Brasil participasse com mais ênfase na economia global? Olha, nunca foi explícito algo, mas a gente percebia que aquelas empresas que efetivamente tinham potencial e tinham a capacidade de poder fazer coisas diferentes para o Brasil e para o Brasil fora, sem dúvida nenhuma, sempre tinham um apoio, eu percebia isso, maior, no sentido de estar sempre sendo dado prioridade para que ele pudesse efetivamente exercer a plenitude de seu potencial.
mas nunca nada explícito, nem nós nunca fomos convidados, convocados, para, eu pelo menos não conheço isso em nenhuma instituição brasileira, nem tampouco de nenhum político convocando para essa finalidade. Pois é. O senhor disse que o ex-ministro Antônio Palocci jamais solicitou ao senhor ou jamais interferiu nesses contratos da Petrobras. E, de um modo geral, alguma vez ele fez algum pedido ilegal, ilícito, alguma solicitação nesse sentido? Eu não conversava essas coisas com ele. Quando existia o pedido de ajuda à campanha, ele era, num determinado momento, quem tratava com o pessoal da área operacional. Quer dizer, ou era um dos dois presidentes do grupo. Então, foi aí que ele teve, vamos dizer, como demandante do partido. Mas ele estava a solicitar? Não, comigo ele nunca solicitou nada, nem nunca nós tratamos diretamente desses assuntos. Não é ilegais, pecuniários. Se é legais ou não, eu não quero entrar nesse mérito. Essa era a minha outra pergunta. Quer dizer, quem tratava esses dois diretores, se tratava de campanha, de colaboração financeira para campanhas políticas, como o senhor disse, estava institucionalizado no país, nos moldes da legislação eleitoral, ou seria de maneira ilegal, ou o senhor não sabe? Olha, eu tenho certeza, quer dizer, certeza, eu desconfio seriamente que, sem dúvida nenhuma, sempre houve, porque na minha época existia a parte de doação de campanha oficial e a parte não oficial de recurso não contabilizado. Não vejo por que isso não continuou, mesmo quando eu não estava na liderança desses anos. Isso é uma dedução do senhor? Exatamente. O senhor disse aí que o senhor podia ter a percepção, o senhor via claramente que era um programa do governo internacionalizar as grandes empresas brasileiras para tornar o Brasil um player digamos assim, no contexto global, não é? Algum outro agente do governo solicitou ao senhor especificamente, no alto escalão, alguma ilicitude, alguma vantagem ilícita, alguma proposta criminosa? A mim, não. Muito bem. O senhor teve aí algumas conversas, alguns diálogos com o ex-ministro, com os então presidentes da República. Não sei se isso é verdade. O senhor teve aí, como grande empresário, o senhor teve contato com, digamos, os ex-presidentes da República? Sem dúvida. E nesses contatos que o senhor teve, o ex-ministro Antônio Palocci estava sempre junto nessas reuniões ou não? Não, quando nós discutíamos exatamente essas questões de interesse para alinhamento daquilo que é importante, era prioritário e importante para o país, ele estava sempre presente, quando eu tinha a oportunidade de conversar com alguns integrantes realmente dos partidos, no caso particular do Partido dos Trabalhadores. Então, quando se discutia política pública, ele estava presente. Sim. É isso? Muito bem. Podia, nem sempre, mas na maioria das vezes, com certeza. Muito bem. Excelência, meu colega aqui de defesa de Antônio Palocci tem mais umas perguntas específicas sobre o objeto específico desta ação penal, que são as sondas de exploração em águas profundas. Bom dia. Bom dia. A esse propósito, o senhor chegou a tomar conhecimento do que seria o chamado projeto Sondas? Claro. Eu acho que todo brasileiro informado, com certeza, sabia da existência e achava, inclusive, projetava, como eu pessoalmente, a incredibilidade do programa. E o grupo do senhor participou da licitação para a construção e o afretamento de sondas? Não soube que participou agora, mais recentemente, mas na época não. O senhor sabe se ele se sagrou vencedor, com sorte do qual a sua empresa foi? Não saberia, com certeza, porque hoje eu sei que teve
não é, foi um dos vencedores, foram vários. E qual era o interesse do grupo do senhor no projeto Sondas? Era a construção ou era o afretamento, ou ambos? Não saberia com precisão lhe dizer, entendeu? O que era o interesse, mas com certeza a probabilidade é que fosse ambos. Ainda no que se refere ao processo licitatório, o senhor chegou a tomar conhecimento de alguma ilicitude que dizia respeito à licitação do tão denominado projeto Sondas? Não. O senhor soube se o ex-ministro Antônio Palocci Filho teve alguma participação direta neste processo licitatório? De maneira nenhuma. O senhor, se ele exigiu ou solicitou alguma vantagem, qualquer que tenha sido ela, em contrapartida a este processo de licitação do denominado projeto Sondas? Não. Sabe se ele interferiu no modelo de contratação do denominado projeto Sondas? Não saberia dizer. O senhor conhece esse cidadão que está aqui? Não me é estranho. Sabe o nome dele? Não. Já conversou com ele alguma vez? Não, quer dizer, posso até saber, mas não me lembro o nome dele. E não me lembro de ter conversado com ele. Não. Pois não, Excelência. Apenas para que fique registrado, a defesa se referiu e apontou o acusado Branislav Contínuo. Não temos mais perguntas. Outros defensores têm indagações? O Ministério Público tem indagações? Sim. Bom dia, senhor Emílio. Bom dia. Senhor Emílio, o senhor me ouve bem? Quem? Bom dia. Bom dia. Senhor Emílio, eu gostaria de saber se o senhor teve conhecimento de relacionamento do senhor Antônio Palocci com altos executivos do Grupo Odebrecht? Não, tinha sim. Inclusive, o Palocci tinha comigo uma relação no sentido, desde o início, quando ele surgiu na vida pública empresarial, em 1998. Então, ele tinha com vários empresários, porque era um homem sensato, era uma pessoa que conhecia o país, e a maioria dos empresários trocava ideias com eles e contribuía com eles sobre aquilo que deveria ser prioridades do Estado, do governo. Especificamente com relação aos executivos da Odebrecht, o senhor sabe se o senhor tomou conhecimento de reuniões agendadas entre seus executivos e o senhor Antônio Palocci? Não. O senhor não tomou conhecimento? Não tenho conhecimento, nem era da minha alçada como presidente do Conselho de Administração. Tá certo. E sobre o relacionamento do seu filho, Marcelo Odebrecht, com o senhor Antônio Palocci, o senhor tem conhecimento? Eu sei que eles se conheciam e se conversavam, tinham um diálogo, talvez até com mais frequência do que comigo mesmo. E o senhor sabe se nessas conversas o senhor Marcelo Odebrecht também levava pleitos da empresa para discutir interesses da empresa com o senhor Antônio Palocci? Saber, não posso afirmar, mas eu deduzo que sim. O senhor não... Quer dizer, eu sempre orientei a todos os executivos da organização a nunca levarem apenas aquilo que eram os problemas da organização, e sim aquilo que eram soluções para os problemas do país. Então, essa foi sempre uma preocupação, e tenho certeza que esse era o que ele O que o senhor chama de soluções para os problemas do país? Era ênfase nas agendas de todos os executivos, inclusive do Marcelo. Eu não entendi quando o senhor fala que os executivos tinham que levar soluções dos problemas do país para as autoridades. O que o senhor quer dizer com isso? Claro, todo país tem os seus problemas e muitas pessoas, muitos cidadãos e empresas têm o dever de dar suas contribuições de como solucionar as suas carências, as suas dificuldades, sem dúvida nenhuma. O processo educacional, como resolver o problema educacional no país? Sempre foi uma preocupação nossa nesse sentido. Nós fomos responsáveis por contribuir com o Congresso, inclusive,
em várias, vamos dizer, como é que chama? Políticas públicas. Por exemplo, a lei de concessão, nós éramos uma organização, quando surgiu, que trabalhava no exterior, nos Estados Unidos. Era que mais tinha informações capazes de poder trazer contribuições nesse sentido. E o senhor opinava na lei de concessões? Só esse tipo de contribuições. E nesses casos o senhor opinava, o senhor trazia, os seus executivos eram orientados a levar essas orientações para o senhor Antônio Palocci? Os executivos não eram orientados a levar para ninguém. Eles eram orientados em construir suas agendas de diálogo com as autoridades, levando contribuições daquilo que é importante para o país, e não levar egoisticamente apenas os seus interesses. Eu vou interromper um minuto pelo tamanho do áudio aqui, então pode ter um. Então, nessa ação penal 505, 49, 32 e 88, continuidade do depoimento do senhor Emílio Alves Odebrecht, continuidade do Ministério Público com a palavra. Certo. E nesses momentos, era também estimulado que fosse apresentada a empresa Odebrecht para solucionar esses problemas do país? Eu não saberia dizer, sinceramente. Eu sei que eles dialogavam. Agora, o que eles dialogavam, os executivos da organização com as autoridades brasileiras, eu lhe confesso, o teor dessas agendas eu não conhecia. Tá certo. Eu tenho certeza que eles levavam contribuições para as carências e os problemas brasileiros. Isso eu tenho certeza. Uhum. E quando havia alguma questão de interesse da empresa, isso também era levado? Claro. Eu acho que seria algo irreal um empresário ter um encontro com a autoridade, que ele não leve os seus problemas também como empresário, sem dúvida nenhuma. E a solução também já era levada pronta também? Não sei dizer. Certo. Não saberia dizer se a solução é levada junto. Eu acho que, sinceramente, é um desrespeito. A pessoa muitas vezes está, sem solicitar, levar coisas que não deve. Uhum. O senhor tem conhecimento se foram negociados pagamentos entre o senhor Marcelo Odebrecht e o senhor Antônio Palocci em favor tanto do senhor Antônio Palocci quanto do Partido dos Trabalhadores? Não. O senhor não tem conhecimento? Não saberia dizer o que é que eles conversaram, o que é que eles acertaram. Não saberia lhe dizer, não. Uhum. O senhor, a respeito, o senhor fez referência a contribuições da Odebrecht. O senhor sabe quanto... O senhor conversava com o Marcelo sobre valores que teriam... Ou o Marcelo ou outros executivos do grupo sobre valores que teriam sido destinados ao Partido dos Trabalhadores? Não saberia lhe dizer. Eu nunca conversei essas coisas no sentido de não tinha domínio sobre isso. Sabia que existia, claro, mas não sabia o detalhe, não era da minha alçada isso. Certo. O senhor sabia como conhecimento de quem que era a pessoa referida como italiano? Olha, existem muitos apelidos na organização. Eu seria leviano e irresponsável de dizer que o italiano também, pode ser também o nosso Palocci, identificado, até porque todo mundo que tinha descendência italiana também, de uma forma ou de outra, na organização poderia estar, como eu mesmo. Eu mesmo tenho companheiros internos na organização que são de origem italiana, que muitas vezes eu chamava de italiano. Quer dizer, então não saberia dizer se efetivamente o italiano que se refere aí à estrutura, quer dizer, o doutor Palocci. Não saberia dizer. Mas, com certeza, ele também era identificado como italiano. Tá certo. Então tá bom, obrigada. Sem mais perguntas.
Você, acusação, tem perguntas? Dois esclarecimentos do juízo aqui, rapidamente, senhor Emílio Odebrecht. Senhor Emílio, o senhor então se afastou do cotidiano da empresa, da administração, da parte executiva da empresa, a partir de quando mesmo? 2001 ou 2002. O senhor me corrija se eu estiver errado. Então, o senhor não tem conhecimento se o senhor Palocci recebeu, ou o Partido dos Trabalhadores recebeu, a pedido do senhor Palocci, pagamentos desse Departamento de Operações Estruturadas? Eu não tenho dúvida que teve contribuições da organização ao partido, não tenho dúvida. E não tenho dúvida que pode ter sido também ele um dos operadores, um dos que receberam esse recurso do partido. Agora, os detalhes disso, doutor Moro, eu realmente não saberia dizer ao senhor. E por que o senhor diz não tenho dúvida? Não tenho dúvida porque a gente contribuía, quer dizer, existia uma regra, ou não contribuía para ninguém, ou contribuía para todos. Então, se existia contribuições, existiam as contribuições. Agora, valor, a forma, isso e aquilo, eu lhe confesso que eu não tenho esse domínio. Certo. Mas as contribuições que eu estou indagando ao senhor não são contribuições em geral, são contribuições, pagamentos desse Departamento de Operações Estruturadas. Então, a minha pergunta é específica em relação a esse ponto. Pagamentos feitos pelo Departamento de Operações Estruturadas. O senhor tem conhecimento ou não? O senhor me permite, por favor, eu fazer, porque eu não posso, dentro da linha que o senhor me pediu, que eu falasse a verdade. Não existe na organização departamento. Não existiu nada disso de formalizado. Existiu um responsável por operacionalizar recursos não contabilizados. Foi dado essa nomenclatura, não sei nem como, isso a imprensa vem repetindo, e isso está se tornando como se fosse uma verdade, que não é. Não é isso. Agora, esses pagamentos não contabilizados, sem dúvida nenhuma, existiam. Eu sabia que se eu sabia que tinha esse departamento. O senhor conversou? Então, eu sabia que não só ele, então existia para alguns políticos uma mescla, sem dúvida nenhuma, entre um e outro. O senhor conversou sobre esses pagamentos não contabilizados com o senhor Palocci? Não, senhor. Alguém da empresa lhe relatou do senhor Palocci ser um dos beneficiários desses pagamentos não contabilizados? Não, mas com certeza me trouxeram em vários momentos que todos os partidos tiveram. São as questões do juízo, então. Então, declaro encerrado o depoimento do senhor Emílio Alves Odebrecht. Pode interromper a gravação.